Bem-vindos ao Blá Blá Blás, um podcast sobre as histórias pessoais por trás de marcas e projetos que admiramos. Eu sou a Paula Blas, sou comunicadora e confesso que hoje eu estou realizando um sonho antigo. Eu também sou mentora de marcas pessoais e eu sempre digo para os meus clientes, quando eles dizem, Paula, não sei qual o meu diferencial, não consigo identificar, eu sempre falo, olha, as nossas histórias em última instância sempre vão nos diferenciar. Então, hoje, para a gente ouvir essa primeira história por trás de uma marca muito querida aqui de Pelotas, no Rio Grande do Sul, eu estou com a Ju Medeiros, né, a Juliana, ou a Juliana dos Círculos, como ela mesma fala, que muitas vezes as pessoas salvam, né, o contato dela no celular. Ju, eu vou ler rapidamente aqui um pouquinho do teu currículo, mas depois a gente vai conversar muito mais do que o profissional. Então, a Juliana é formada em Psicologia pela Universidade Católica de Pelotas, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, atuou em RH em empresa multinacional em Rio Grande e Gaspar, em Santa Catarina. Há 16 anos administra, junto com os pais, o Círculos Lanches, empresa familiar com mais de 31 anos de atuação aqui em Pelotas. Atualmente, ela emprega mais de 60 pessoas diretamente, divididas em 4 unidades, Cozinha Industrial, Deodoro, Food Truck e Altos do Laranjal. Além dos Círculos, ela também fundou com 2 amigas, em 2021, um perfil no Instagram, o Ecoa Satolep, que visa fomentar e promover o empreendedorismo feminino da cidade. Ju, muito legal o teu currículo, muita coisa, inclusive, eu não sabia, né? A Juliana é uma amiga querida, mas que a internet me apresentou nesse período de pandemia, mais recentemente. Mas a gente sabe que, na verdade, marca pessoal vai muito além desse currículo profissional. Então, antes da gente, claro, entrar um pouquinho também nos círculos, em todas as tuas experiências, eu queria que tu nos dissesse quem é a Juliana além dos círculos. Bom, Paula, primeiramente, quero muito agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui, sendo a primeira participante desse teu novo projeto. Sou tua fã. Realmente te conheci na internet. As pessoas, às vezes, questionam o que tem de bom na internet. Tem a Paula Blas, e fiquei muito feliz que a gente pôde se conectar e se aproximar nesses últimos tempos. Acho que temos muitas coisas em comum. Uma delas, que é o que eu sou fora dos círculos, somos mães e dividimos aí as alegrias e as angústias da maternidade. E, sem dúvida, eu acho que isso é um dos pontos que me representa no meu perfil lá no Instagram. Eu coloco que eu sou mãe da Helena em tempo integral, e o resto todo nas horas vagas, né? Então, eu acho que, no momento, mãe também é uma coisa que me define muito, mas sou empreendedora, sou psicóloga, sou amiga, né? Sou filha de pais idosos, e isso também requer uma atenção e um cuidado. E tenho esse grande desafio, que é levar adiante a empresa da minha família, com mais de 31 anos de história, e esse desafio é o que me move todos os dias. Bom, Ju, acho que é importante a gente contextualizar, se é que alguém não sabe, né? Mas acho que a gente sempre precisa falar, que o Círculos, então, né, é uma empresa de lanches aqui de Pelotas, com mais de 30 anos, né, 31 anos, então, de história, também com outras opções no cardápio, enfim, né, teve uma ampliação muito legal, uma presença muito bacana nessa pandemia. E eu queria que tu nos contasse, então, um pouquinho como é representar atualmente, claro que os teus pais ainda, né, estão atuando, ainda estão trabalhando, mas como é representar essa empresa que com certeza é diferente de quando a gente funda uma empresa, né, que obviamente tem um papel fundamental também, um papel muito importante, tem todos os seus desafios, mas é diferente de quando tu assume o barco, né, já ali andando. Então, eu queria que tu nos contasse como foi essa transição, né, de psicóloga, de apenas filha, para também uma pessoa que atua na empresa. Esses dias, uma pessoa me disse que o Círculos tinha 2 datas de fundação. Março de 91, quando o seu João e a Dona Maria iniciaram, assim como todo bom brasileiro, com aquela ideia de prosperar na vida, de poder dar melhores condições para as 2 filhas. Somos eu e a Carolina, minha irmã. Minha irmã hoje mora no Canadá, trabalha para a Apple, né? Saiu de Pelotas muito jovem e fez a vida dela fora daqui e fora do Brasil, né? E depois, há 16 anos atrás, quando eu retornei para Pelotas, naquela época, os meus pais precisavam de ajuda, o Círculos já tinha tomado um volume, já era bastante conhecido na cidade, e eles precisavam de ajuda para administrar o negócio.
É claro que eu sempre digo, gosto de reforçar, que as maiores dificuldades, os maiores desafios foram eles que enfrentaram. A nossa cidade, para quem está nos assistindo e não é daqui, além da tradição dos doces, né, que é conhecida como a capital nacional do doce, também é muito conhecida pelos seus lanches, né? Quando era permitido ter trailers espalhados pela cidade, a nossa cidade tinha mais de 300 trailers. Então, a gente tem essa cultura, né, de comer Bauru. E por ser também uma cidade universitária, essa tradição acaba rompendo fronteiras, porque as pessoas que vêm morar aqui, em função dos estudos, acabam levando depois o nome da nossa cidade e até o nome dos círculos para fora daqui. Mas quando nós iniciamos, há 31 anos atrás, nós éramos mais um na multidão querendo um espaço no mercado. Então, todos os desafios que eles tiveram que enfrentar, começando sozinhos, né? A minha mãe era caixa de uma padaria, meu pai era motorista, a minha mãe nunca foi à escola, o meu pai estudou só a terceira série, né, até a terceira série, mas vontade, força de trabalho nunca faltaram. E, especialmente, eu acho que coragem e resiliência, né, de sempre estar se reinventando. Pandemia agora, ultimamente, né, por último, é um dos grandes exemplos que acho que todo mundo que empreende enfrentou. Não tem quem não foi afetado pela pandemia, mas ao longo desses 31 anos, né, a gente enfrentou outros grandes desafios. Com certeza. Eles continuam atuando na linha de frente, continuam trabalhando. A unidade deles ficou fechada por um período agora na pandemia. E uma curiosidade para quem nos assiste e é empreendedor também como nós, as pessoas muitas vezes não sabem, mas nós não somos sócios, né? Nós somos parceiros. Eles têm a unidade deles, lá da 3 de Maio, administram a unidade, e eu tenho as minhas, a Deodoro, o Food Truck e o Alto do Laranjal. Essa foi uma condição, quando eu retornei para Pelotas, que meus pais me impuseram, porque nós tínhamos na família outros exemplos de negócios familiares que, infelizmente, não deram certo. Então, eles queriam separar o que é a Juliana filha e o João e Maria, pai e mãe, dos colegas de trabalho e empreendedores. E eu acho que foi uma decisão bastante acertada. Em função da minha experiência profissional e até por eu ser de outra geração, nós temos alguns conflitos de ideias, né? Muitos, eu diria até, mas eles me apoiam nas minhas iniciativas, algumas não, mas a grande maioria eles me apoiam. E eu também apoio eles, né, no estilo deles de gestão bem diferente do meu. Então, tudo que a gente pode compartilhar e que vai ser a favor do nosso cliente para manter a nossa qualidade e o sabor, né? Porque eu acho que esse talvez seja a nossa responsabilidade, né, Paula? Ao longo desses 31 anos, o Círculos conquistou algo fundamental para se manter no mercado, que é credibilidade, né? A gente fala muito, né, quando fala até em marca pessoal, da questão da fama versus credibilidade, né? Tu quer ser famoso ou tu quer ter credibilidade, né? Então, ter credibilidade requer um esforço diário para manter o sabor, para manter o padrão, para manter a qualidade, para cuidar dos insumos, para treinar as equipes. E esse é o nosso grande desafio. Com certeza, Ju. E agora tu comentavas, né, sobre a questão da sociedade, né, desse modelo que não é, na verdade, uma sociedade, né, mas que aos olhos dos outros, sim. E ainda assim é um desafio, né? Porque, na verdade, não são sócios, mas é isso, para a população não importa quem manda onde, né? É tudo círculos. Então, tem que passar a mesma imagem, né? Então, realmente, com essa diferença de gerações, de prioridades até, deve ser um grande desafio. E ainda assim me chamou a atenção que tu és dona da maior parte, né? De 3 unidades, enquanto eles têm uma, é isso, né? Isso mesmo. Eu comecei, quando eu voltei para Pelotas, em 2006, os Círculos ainda funcionava do lado da Católica, ainda existiam o trailer, né? Eu sou dessa época. Tu é dessa época, ainda existia o trailer. E na quadra de cima, ali na 3 de Maio, eles tinham uma casa alugada onde funcionava a teleentrega. Uma curiosidade, naquela época, os Círculos não tinha computador, né? Estávamos bem atrasados nesse quesito assim, tecnológico, né, de informatizar. Então, para os funcionários também foi difícil a minha chegada, né? Eu não fui vista assim com bons olhos no início, porque eu queria trazer justamente isso, padronização, inovações,
padrão de processo, né? Então, eu comecei nessa casinha, na teleentrega, abri a minha empresa, né? Constituí meu CNPJ. E o meu pai e minha mãe, eles me cederam 5 funcionários, já treinados, funcionários antigos, 2 na cozinha industrial e 3 para trabalhar comigo na teleentrega. Então, eu comecei já o meu negócio com 5 pessoas. Hoje eu tenho 60, né? E os meus pais têm em torno de umas 18 pessoas trabalhando com eles. Depois de um tempo, aquele espaço lá na 3 de Maio ficou pequeno, né? E eu vim para Marechal Deodoro. Hoje ainda funciona a central de teleentrega. A gente atende toda a cidade ali, exceto o Laranjal. Então, da Marina Ilha Verde ao Balneário dos Prazeres, nosso Barro Duro, quem atende é a unidade Altos do Laranjal, que foi inaugurada 2 meses antes de começar a pandemia. E na Zona Norte, a gente tem um food truck, que já tem 6 anos de atuação. A ideia era a gente retomar as origens. Por quê? Quando a Prefeitura de Pelotas sofreu uma ação do Ministério Público para regulamentar os espaços públicos da cidade, foi proibido, né, os trailers ficarem fixos. Nossa, eu lembro dessa época, foi um caos, assim, né? Porque Pelotas também é a cidade do lanche, como tu comentavas, né? É, e muita gente, infelizmente, quebrou, né? Porque não teve capacidade financeira de reestruturar o seu negócio e tornar o seu trailer móvel, como é o caso do food truck, ou fazer como meus pais fizeram. Eles foram para um ponto fixo, um prédio, né? E aí o meu pai teve uma grande sacada, que eu achei genial, que foi colocar o trailer dentro daquele prédio, para a gente manter essa cultura do lanche da calçada, do trailer. Então, a cozinha lá da 3 de Maio continua sendo o trailer, né? E uma outra questão que eu acho que é bem relevante a gente falar, até por sermos uma empresa familiar, nosso turnover é muito baixo. A gente tem funcionários bastante antigos, né? Há poucos dias, a Márcia, lá da 3 de Maio, comemorou 20 anos de Círculos. A gente tem funcionários aí com 25 anos, 15 anos, né? E uma das funcionárias das 5 que começou comigo está até hoje comigo. Ela trabalha 16 anos comigo, 2 com meu pai e com a minha mãe, 18 anos de Círculos. Isso eu acho que é importante a gente ter essa referência dessas pessoas que conhecem bem o processo, né? O saber fazer o Bauru do jeito dos Círculos, né? E são pessoas fundamentais na nossa equipe para capacitar a nossa equipe e para garantir essa qualidade, esse sabor, que é o que carimba os Círculos no quesito credibilidade. Sim, ainda esses dias eu comentava, né, no meu Instagram, nas análises de branding que eu faço, né? Fiz uma análise dos Círculos, até para chamar aqui, né? Dar um spoiler do nosso podcast. E também porque foi uma das mais pedidas, né? Quando eu abri a caixinha pedindo sugestões de nomes, né? E a gente falava ali muito sobre isso que tu comentavas, né? Sobre o tempo de casa, mas não só sobre o tempo, sobre a credibilidade, sobre o principal branding ser justamente o sabor, né? Tu comer e saber que está comendo um Círculos mesmo que ninguém te fale antes, né? Então, acho que isso é até uma dica legal, né? Que fica para o pessoal. Como tu falavas, hoje em dia a gente fala tanto sobre fama, né? Sobre exposição. Quando eu trabalho até em relação às marcas pessoais, sabe, Ju, a gente fala muito sobre isso, né? Tu queres te tornar visível, né? Ou tu quer ter uma marca perene, realmente, né? Uma marca que deixe um legado, né? Seja ele do tamanho que for, né? Conforme a tua intenção. Então, acho que isso é bem importante. Queria depois que a gente falasse um pouquinho mais sobre como é gerenciar essas pessoas, né? Porque, com certeza, isso ajuda muito no branding de vocês. Ter essas mesmas pessoas garantindo esse mesmo sabor, né? Esse mesmo atendimento. Mas também, antes disso, eu queria que a gente comentasse um pouco, né? Falamos bastante nos Círculos e ainda vamos falar, mas como que tu acha que é a tua contribuição única para essa empresa, né? Tu falava que um amigo teu, inclusive, disse, né, sobre a gente ter 2 datas, né, da inauguração, vamos dizer assim, dos Círculos. Então, o que tu acha que mudou nesses 16 anos? Eu acho que eu pude aproveitar a experiência que eu tive numa multinacional. Eu acho que isso é importante, né? Eu falo sempre para minha equipe isso, né? Primeiro, a gente se cercar de pessoas positivas, com energia positiva, que nos impulsionem, nos desafiem. E aproveitar o talento dessas pessoas para o seu próprio crescimento pessoal e profissional. Então,
também as experiências que eu tive fora dos círculos. Desde que os círculos começou, eu ficava na volta ali do meu pai e da minha mãe, né? Mas claro que ter isso como trabalho foi realmente a partir de 16 anos atrás, né? Então, trazer a experiência que eu tinha, principalmente nos padrões de processo de qualidade, né? Como eu trabalhava numa multinacional, a gente tinha muitos processos de certificação de qualidade, de ISO e outros tantos. Então, eu sempre falava assim, o que eu aprendi fora, né, de uma multinacional, eu trazia para os círculos dentro do nosso orçamento, do nosso jeitinho, por ser uma empresa familiar, né, mas documentar isso, né, até pensando num possível projeto de expansão futura, quiçá franquias e outras questões, né, então documentar bem esses processos. Esse ano nós lançamos, Paula, um programa novo de treinamento dos círculos, chama Círculos Academy, né, que visa realmente fomentar essas questões de treinamento, de qualificação pessoal, né? Porque somos quase 80 pessoas trabalhando, né? E a gente ainda tem muito assim, porque existe também uma questão do cliente dizer assim, eu só como os círculos da 3 de maio. Eu só como os círculos lá da Anhanguera, como muitos chamam o food truck, né? E a gente disse, mas são todos iguais. Não, não é. Aí uns dizem assim, na 3 de maio tem o seu João e a Dona Maria, né? Então, assim, ó, a gente também tem que entender um pouco isso, assim, né? O que faz a pessoa escolher os círculos, né? Eu acho que essa é a minha contribuição, né? A questão das redes sociais, sem dúvidas, da tecnologia, da informatização, mas principalmente de ter os processos, capacitação das pessoas e trabalhar de uma forma integrada, uma gestão integrada, né? Tu me perguntou há pouco sobre a questão dos funcionários, como que é gerir isso, né? Eu trabalho muito com a minha equipe de uma forma integrada, participativa e sempre trabalhando assim o orgulho do pertencimento, né? Eu ouço muitas vezes a minha equipe falar assim que vão num círculo social, numa festa, num evento, ou vão fazer uma compra e aí perguntam onde tu trabalha. Eu trabalho nos círculos. E aí as pessoas dizem assim, não acredito, é aquela maionese, e aquela mousse de chocolate, é tu que faz, tu sabe o segredo. E quanto isso dá orgulho para as pessoas, né? Então, assim, ó, eu falava essa semana numa reunião, né? Me perguntam se eu como Bauru ainda. E eu como todos os dias. E eu agora, vejo nos stories. Liberado pelo nutricionista com algumas restrições, algumas regras, até posso dar umas dicas aí para manter a dieta. Queremos. Mas eu como, Eu como, e é exatamente isso que eu falei para elas, né? Eu sinto prazer em comendo. É um produto saboroso. É a minha opção, às vezes, para comer, porque eu como com vontade, realmente, entende? E eu tenho a certeza que aquilo foi feito com o maior carinho, que todos os cuidados foram tomados, né? Então, desde a compra da matéria-prima até o manuseio da matéria-prima, a nossa cozinha industrial, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, os círculos começam às 6 da manhã, né? Então, assim, ó, quais são as etapas e os processos até tu pegar o teu lanche na mão? Aqui em Pelotas a gente come assim na mão, né? Dá aquela abocanhada no lanche com a maionese, né? 6 da manhã já tem gente trabalhando para garantir esse sabor, essa qualidade, né? Então, esses cuidados, esse orgulho de pertencer é que a gente trabalha muito com a equipe e eu acho que é isso que talvez seja um dos nossos grandes diferenciais, trazer as pessoas, conectar as pessoas com a gente e trazer elas para próximo. Sim, a alimentação é realmente uma entrega muito diária e constante, né? A minha família tem padaria, acho que eu já comentei isso contigo, né? E é isso, assim, a gente respira, né, o negócio. Hoje em dia, hoje em dia minha mãe não está mais, é sócia, mas não trabalha mais, né, na padaria. E acaba, então, que eu também não vivo mais esse dia a dia. Mas as minhas maiores e melhores lembranças são na quadra, né? Tentando fazer pão, aquela coisa toda. Então, também queria que tu falasse, a gente falou um pouquinho o que a Juliana contribui para os círculos, né? Mas como que o Círculos te fez ser essa Juliana também? Acho que é importante a gente falar e até lembrar um pouquinho ali na adolescência, infância, né? Juventude, ali quando tudo começou. O Círculos tem 31 anos, né? Tu comentavas que tu tem 44, então pegou ali mais ou menos a minha adolescência, né? Um fato que eu conto sempre, que é muito curioso, né? Eu fiquei pensando assim, coisas que as pessoas não sabem. Não imaginam. Né?
O Círculos começou em 91, eu entrei para a faculdade em 95. Né? Já tinha, como eu falei para vocês, essa cultura de lanches em Pelotas e grandes nomes de lanches em Pelotas. Cito Sanata, Canil, Bolonha, Beco. Né? Então, nós já entramos no mercado extremamente competitivo. Né? E era um trailerzinho pequeno ali. Né? E aí, quando meus pais começaram, vendiam um Bauru, 2 Baurus. Né? Eles não tinham transporte próprio, então saíam de onde eles ainda moram, no final do areal, de bicicleta. Era uma única bicicleta. Meu pai carregava a minha mãe no bagageiro e a minha mãe segurava as sacolas. A minha mãe preparava as carnes e molhos e tudo mais. Né? E aí o meu pai disse assim, puxa, mas como é que a gente vai conquistar clientes? Como é que as pessoas vão saber que a gente tem um produto bom, diferente? Né? Como é que vão provar? E aí eles tiveram uma grande sacada. Na época, existiam muitas festas no entorno das universidades. Boate do Direito, da Federal, Boate da Odonto, da Federal, quem regula de idade comigo vai lembrar. Né? Então, o que eles pensaram? A gente tem que fechar mais tarde do que os outros, porque aí o pessoal vai chegar para comer e vai estar tudo fechado e a gente vai estar aberto. E eles ficavam abertos até 5, 6 da manhã. E aí aquelas pessoas provavam aqueles lanches ali, né? Pá, que lanche gostoso. E voltavam daí num horário normal, numa outra situação, e traziam mais clientes, né? Fazendo um parênteses, também foi um grande desafio, um embate entre mim e meu pai, porque meu pai disse, até hoje ele fala, lanche bom, a pessoa passa adiante. Propaganda boa é o boca a boca. É o cliente ser bem atendido, comer um bom Bauru e voltar. Hoje em dia a gente sabe que não é mais só isso, né? Na verdade, eu até acho que sabe, Ju, mas o boca a boca agora se faz de diferentes formas. Exatamente, né? diferente. Mas, na verdade, até mesmo quando a gente posta uma foto do Bauru ou compartilha, né, postaste algo que eu gostei, eu fui lá e compartilhei, eu estou validando a tua marca, né? Então, é um boca a boca, só que ele alcança mais gente, graças a Deus, né? E aí, eles na época, eles faziam tudo sozinhos, né? Era só eles dois. Aí, depois de 1 ano e pouco, veio a primeira funcionária, que está com eles até hoje, né? E aí, eles compraram o primeiro carrinho, que foi uma Brasília amarela. Então, eu tenho umas memórias, né? E isso eu também falo muito para a minha equipe. E eu gosto sempre de... Quando eu falo para os outros, eu reforço para mim. De lembrar sempre das minhas origens, né? Das dificuldades que eu tive, né? Esses dias eu vi um negócio no Instagram e me lembrou uma cena da minha infância, da minha adolescência. Lá onde meus pais moram não tem asfalto, né? É chão batido. E eu não sei porquê, minha mãe, sempre aquela coisa que a gente tinha que estudar, e a minha mãe queria ver a gente sempre na melhor posição possível. Claro. Na 2ª série, minha mãe já inventou de me tirar da escola do bairro e me colocar no centro. Eu vim estudar no centro, no Assis Brasil. Era status estudar no Assis Brasil naquela época, né? Depois estudei no Pelotense. Só que quando chovia, era muito barro. Muito barro. E eu pensava assim, como é que eu vou chegar toda embarrada no colégio? Eu tinha que pegar o ônibus. Então, eu arrecadava na vizinhança sacolas plásticas de supermercado. Né? E eu fazia uma proteção nos meus pés, nas minhas pernas, até o joelho, e caminhava até a parada, aí tirava aquelas sacolas para chegar limpinha na escola. Então, acho que essas dificuldades que a gente passa, porque hoje as pessoas olham o círculo, assim, 4 unidades, quase 80 pessoas trabalhando, né? Um negócio próspero, mas nem sempre foi assim. E quando vem uma dificuldade, acho que é importante a gente lembrar que a gente já passou por outras e se reinventou e foi adiante. E talvez acho que essa seja a principal diferença dos empreendedores que conseguem se manter nas suas atividades, né? Porque se eles estivessem lá atrás, com todas as dificuldades que eles tinham, com pouco recurso que eles tinham, desistido, eu não estaria aqui hoje contando uma história de 31 anos. Né? Então, eu sempre valorizo muito assim, a questão da teleentrega. Vou citar um outro exemplo. Né? Ninguém trabalhava nos círculos, nenhum motoqueiro, porque fazia uma entrega num dia, 2 entregas, 3 entregas. Quem é que ia querer trabalhar com a gente? Né? Eu me lembro que a mãe ofereceu para uma pessoa um presente. Eu vou lhe dar um presente no dia que a gente fizer 20 entregas. Né? Quando eu voltei para Pelotas, há 16 anos atrás, a gente fazia
em torno de 80 entregas, mais ou menos, por dia. Nos finais de semana, isso ia para 100, 120 entregas por dia. Hoje, no final de semana, só aqui na Deodoro, a gente faz 250 pedidos, mais 100 no Laranjal. Então, 300 e poucos pedidos de teleentrega por dia. Né? Mas, E acho que é até importante citar que tu vê que interessante, né? Porque a alimentação mudou muito hoje em dia, né? Muito. Hoje a gente tem um conhecimento que antigamente não se tinha. Então, até seria mais natural que antigamente se consumisse mais lanches do que hoje. Por mais que o teu nutricionista, né, consiga te auxiliar e tudo mais, mas a gente tem toda essa questão do conhecimento disponível mesmo, né? E tu vê que ainda assim aumentou. É uma preocupação da minha mãe. Minha mãe, embora não tenha nunca ido à escola, minha mãe sempre teve uma preocupação muito grande com a alimentação saudável, né? E aí, quando a gente começou com os círculos, ela sempre falava assim, o nosso lanche tem que ser sequinho, o nosso lanche tem que ser sequinho. Então, a gente tem um cuidado de fritar realmente a carne com o mínimo de óleo possível. Então, assim, ó, a pessoa quer fazer um lanche mais gordinho, aí é a opção dela. Vai pedir um bacon, vai botar um cheddar, vai comer maionese com bauru, não bauru com maionese, mas vai ser uma opção do cliente. O lanche é sequinho. E a dica para a dieta, que eu vou ter que falar, né? Eu já ia pedir mesmo. A dica da dieta é comer o pão sem miolo, né? Então, eu como cedinho, né? Eu como um júnior, né, com gergelim, tiro todo o miolo do pão e aí como sem maionese, aí sim a carne, o queijo, bastante salada, né? Essa é a dica. Dá para comer no prato também sem o pão, que muita gente come, né? Mas eu adoro pão, então meu Nutri Rodrigo me liberou, né? 4 vezes por semana eu posso comer. Tá bom. Ótimo, né? Ótimo. E nós vamos, inclusive, fazer um trabalho, eu e ele, porque ele falou que tem muito paciente que chega lá e fala assim, me tira qualquer coisa menos, não tira de meus círculos. O mousse, infelizmente, ele não me liberou. Preciso dizer. Olha, mas eu prefiro comer, então, em vez de 4, 2 vezes com o miolo. Pode ser? Será que ele deixa eu negociar? Eu acho que sim. Porque senão você é deserdada, né? De família, de padaria, tirar o miolo, não dá. Aí, como é que eu vou falar pra minha avó? Eu não abro mão do pão, pelo menos a casquinha eu como. Claro, né? Não é só isso a dieta, né? Tem outras questões envolvidas, atividade física e outras questões ao longo do dia, né? Mas eu falei para ele que os círculos aí era inegociável. Sim, né? sim. E deu certo. Ju, então, claro, tem várias outras frentes, né, da tua personalidade, da tua vida que eu quero que a gente aborde, mas para fechar um pouco esse capítulo, né, que é uma vida, na verdade, né, que é os círculos, eu queria que tu nos contasse 2 coisas, né. Primeiro, o que tu tenta fazer, que seu João ainda complica, mas tu não vai desistir. E a segunda coisa, quais são os planos futuros para vocês, né? Se a Helena, se tu tem planos para ela, ou se tu vai deixar ela se guiar, né, sozinha. Vou começar pela Helena, então, né? Esses dias a Helena disse para minha mãe, ela tem 8 anos, vai fazer 9 em outubro. É uma figura, né? É uma figura. Ela falou que ela quer ser policial, né? Muito influenciada pela atividade do pai dela, claro, né? E aí a minha mãe, que absurdo ser policial. E aí a minha resposta, né? Porque muita gente me pergunta isso, a Helena vai seguir nos círculos, né? Ela que seja o que ela quiser, né? Ela que seja feliz com as escolhas dela, né? Se ela quiser continuar com círculos, não sei como vai ser até ela chegar a essa etapa, né? Mas que ela seja feliz nas escolhas dela. Eu preciso falar isso, né? Que abandonar a psicologia para mim foi bem difícil. Ficou assim uma lacuninha no coração, porque uma atividade que eu gostava muito, recursos humanos, né? Que eu adorava trabalhar, estava muito bem profissionalmente, estava numa época de ascensão profissional, tinha acabado de ser promovida, né? Não me arrependo da minha escolha, mas foi uma coisa muito difícil na minha vida. É ainda uma coisa muito difícil na minha vida. Então, respondendo sobre a Helena, que ela seja o que ela quiser, né? A Helena, há pouco tempo, começou a comer bauru, nem isso ela comia, né? O bauru dela é sem queijo, sem maionese. Sempre que perguntavam para ela, come muito bauru, Helena? Não como bauru. Helena, né? Mas a mousse da minha mãe é ótima, ela sempre falava. Mas agora ela está comendo o bauru dela também. E sobre os planos, sobre essas estratégias todas que a gente faz, né? Eu queria citar 2 exemplos assim que foram bastante positivos, né? Quando a gente fala de marca pessoal, acho que a gente tem que estar muito aberto porque está acontecendo no mercado, muito atento, né?
ninguém consegue nada sozinho. Eu acho que isso é uma premissa super relevante, né? Que a gente precisa sempre ter isso. Algumas coisas eu faço, o seu João fica sabendo, assim, meio que pelos bastidores, assim, mas eu vou... Vai pelas vou botando a beiradas. carta e vou fazendo e tem dado muito certo. Vou citar 2 projetos que eu me orgulho muito, assim, um mais recente e outro já bastante antigo. A gente fez um concurso fotográfico, né? Intitulamos... Na realidade, acho que os clientes mesmo se intitulam fanáticos, né? Pelos círculos, que eu acho mais barato isso. A gente tem um outro nome para cliente, que não é cliente, é fanáticos, né? Então, a gente fez um concurso que é fanático por fotografia. E foi uma primeira edição super despretensiosa, né? Que era para... enfim, a gente tinha 2 objetivos, obviamente, fomentar as nossas redes sociais, ter um banco de imagens legal, né? E trazer esse mundo da fotografia, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Trazer os fotógrafos para perto da gente. E nós já tivemos aí 3 edições com fotos incríveis. Isso criou uma repercussão assim muito legal. E quem ainda não participou quer participar, quem já participou quer participar de novo, né? As fotos são expostas tanto no Círculos da 3 de Maio quanto no Altos do Laranjal. Então, esse foi um projeto que deu super certo, né? E aí a gente fala, quando fala também dessa questão toda de comunicação, a gente precisa também trabalhar essa questão da marca, mesmo a gente tendo 31 anos de história. Com certeza. Mesmo as pessoas nos conhecendo e reconhecendo. Então, o fortalecimento da marca é importante, né? Então, assim, eu vendo mais Bauru, fazendo um concurso fotográfico, acho que não, né? A gente não consegue mensurar muito isso, mas a gente está fortalecendo a nossa marca, engajando a nossa marca com parceiros. E a comunidade, né? Exatamente, O próprio time de fanáticos. Exatamente, né? Trazendo as pessoas, né, para perto. E o último que está em andamento Maravilhoso. É a primeira edição do Sabores em Conexão. Eu ouvi várias críticas a esse projeto no início, mas as pessoas tiveram que, né, agora acho que estão olhando para um outro viés. Peraí, tu vai chamar concorrentes para uma ação, né? Porque assim, eu escolhi os 3 chefes para participar dessa primeira edição por uma questão de proximidade e para gostar do produto deles, né? Para reconhecer a qualidade deles. Eles são concorrentes indiretos, né? Porque o dia que tu vai jantar ou no Madre, ou no Nave, ou no Bistrô Pelotense, ou no Vinícius Bistrô, tu não vai comer Círculos. Então, são concorrentes indiretos. Eu não vendi o meu Bauru, mas são concorrentes Acho que é até importante a gente explicar, né, para quem não viu o projeto, o que ele é. Vamos lá. O Sabores em Conexão, é a primeira edição, é um projeto que a gente convidou 3 chefes aqui de Pelotas. Jorge Cury, que está à frente do Nave, do Madre Mia, do Café, meio café, né? Vinícius Kuhn, que é o proprietário do Vinícius Bistrô, que era de São Lourenço, veio na pandemia para Pelotas, e o Márcio Ávila, que é do Bistrô Pelotense, era da creperia, para quem é mais antigo, né? 3 queridos. Lançamos um desafio, que eles criassem receitas usando os queridinhos dos fanáticos, a maionese e a mousse de chocolate dos Círculos, né? Lançamos esse desafio. Primeiro, eu preciso falar da receptividade deles, fantástica, né? A abertura deles, porque o Círculo está se abrindo enquanto negócio, né? Levando 2 produtos reconhecidos, que é a maionese e o mousse, e eles também estão se abrindo os negócios deles e as equipes. Então, assim, a receptividade foi fantástica, as receitas ficaram maravilhosas. Quem quiser conferir, está tudo lá no nosso Instagram. E aí deu tão certo que ele teve um desdobramento que não estava previsto no início, né? Eu falei assim, as pessoas querem provar o que vocês fizerem, né? Vamos, quem sabe, oportunizar isso para os nossos clientes, para os clientes de vocês. Então, já teve uma noite lá no Bistrô Pelotense, essa última terça foi no Madre, casa lotada, e a próxima terça é a última no Vinícius Bistrô. A gente vai provar o que ele aprontou lá com o mousse e com a maionese. Então, muito mais do que conectar sabores, a gente conecta pessoas, né? Que acho que é um grande diferencial dos Círculos, inclusive, né? Eu ao acho longo que de toda a trajetória. E, Ju, esses projetos, eles são pensados por ti, por uma empresa? Como é que funciona? Então, eu acho que é um projeto a várias mãos, né? A gente tem vários parceiros. A gente tem parceiro financeiro, que são dois amigos queridos de Porto Alegre, o Jonas e o Dani, que dão
piteco em tudo quanto é área. A gente tem o Fernando Marques, que é o nosso parceiro em gestão de pessoas. A gente tem o pessoal da agência. Por último, a gente tem a Flávia Barros, que tem nos ajudado também, que é comunicadora, como tu, né? Então, assim, é um projeto com todas essas mãos integradas. Cada um vai dando uma ideiazinha, a gente vai construindo junto, que eu acho que isso é o legal, né? Sim. Da gente estar aberto a ideias e de não ter coisas fechadas, estanques, né? Então esse projeto ele foi tomando uma proporção, né? Tão grande, tão bonita, né? Eu ouvi depoimentos assim, ó. Vou citar 2, né? Que o Vinícius ainda não aconteceu, então vou citar o Marcinho e o Jorginho, que foram muito legais. O Jorge me disse assim, ó, no ano que eu completo 10 anos de Pelotas, receber esse convite dos Círculos, que é uma referência na cidade, é como se eu estivesse ganhando o título de cidadão pelotense. Ah, querido. Né? Muito legal. E o Márcio me disse, eu trabalhei já com tanta gente, mas estar perto dos grandes faz a gente crescer. Ele me disse isso. E esse, sem dúvida, é um dos projetos que vai estar na Galeria dos Inesquecíveis. Né? Então, eu acho que é isso que vale. Eu acho que as relações equivalem às conexões. Eu acredito muito isso. Isso é muito que é a Juliana. Eu ia comentar. Essa é a tua marca dentro do Círculos. Eu acho que a Juliana, se eu fosse resumir, a Juliana é um ser social. Né? Eu não gosto de estar sozinha. Odeio. Né? E eu gosto de estar isso. Eu acho que a gente se enriquece enquanto pessoa, enquanto profissional, quando a gente conta e ouve histórias. Com certeza. Esse, inclusive, é o objetivo aqui, né, do nosso podcast. Blá, blá, blá. Do blá, 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 isso aí. E acho que, inclusive, também a fala do Márcio tem muito a ver com a tua fala anterior, né, quando tu dizia, quando eu conto a minha história, eu reforço para mim mesma, né? Quando eu recordo a minha base, eu reforço para mim. E o Márcio falava agora, né, quando eu me uno aos grandes, faz todo o sentido porque eu cresço junto. Então, na verdade, é sempre sobre pessoas, né, Ju? É sempre sobre pessoas. Eu acho que também isso tem a ver um pouco com a minha formação também, né? Claro. E com o meu propósito de vida, com os meus valores, né? De como que eu fui criada, né? Eu venho eu sou fruto de um casal completamente diferente, assim, água e vinho é minha mãe, super discreta, não aparece em fotos, não aparece em vídeo, não aparece em nada. E eu acabei herdando um pouco, porque o meu pai antes era o João Seis Dedos, né? Toda a minha família tem 6 dedos, eu falo um parênteses, né? Eu, inclusive, também tenho no pé. E quando ele trabalhava no ônibus, no táxi, era o João Seis Dedos. E ele passou a ser o João dos Círculos. Né? Então, eu herdei um pouco isso do meu pai, eu acho, essa questão de comunicação, de interação com as pessoas, né? E o meu pai tem algumas frases, assim, célebres, né? Mas uma delas é que ele diz sempre, assim, que dinheiro não compra tudo, né? Agora, uma boa amizade, uma amizade verdadeira, pode te levar para vários caminhos, né? Então, a gente tem que estar atento às oportunidades que a vida vai dar para a gente, porque a vida dá oportunidade para todo mundo. Às vezes, o que falta é a pessoa pescar aquela oportunidade de agarrar realmente com unhas e dentes e fazer acontecer. Né? Os Círculos, para quem não sabe, né, ele não foi comprado pelo João, pela Maria. Né? Meus pais levaram 3 anos para pagar o primeiro trailer. Né? Foi um sobrinho do meu pai que quis expandir os negócios, comprou, ficou 2 meses e teve a ideia de vender para o meu pai. E meu pai, minha mãe e eu, nós somos muito gratos a essa oportunidade. E ele sempre, toda vez que eu agradeço, ele me diz isso: eu dei oportunidade para muita gente na vida. Oportunidades que eu não cobrei, porque teus pais pagaram a oportunidade. E as pessoas não souberam aproveitar. Eles souberam. Né? Então, eu acho que é isso. Assim, isso funciona para as oportunidades de trabalho, especialmente para as relações. A gente saber extrair aquilo que as pessoas têm de bom para a gente crescer pessoal e profissionalmente. Com certeza. Nossa, eu sou fã, assim, acho que a empresa de vocês, né, tu também, claro, são exemplos de tanta coisa, né, e a minha ideia com esse podcast, mais do que qualquer outra coisa, é aprender, né, é ouvir histórias, extrair o que a gente pode levar, o que eu posso levar para a minha vida, o que quem está assistindo também pode, né, levar para a sua vida. E só aqui nessa conversa, que ainda não acabou, porque a Juliana é muito Círculos, mas é muito mais, né? Eu acho que a gente já pode extrair muita coisa, né, Ju? Essa importância dos relacionamentos, com certeza, é a maior lição, né? E foi fundamental, é fundamental para a tua história e para a história dos Círculos. Mas também esse senso de pertencimento que vocês fazem as pessoas terem, né? Já teve gente comemorando tanta coisa lá dentro, noivando, vivendo Círculos de verdade. A comunidade tem um nome próprio, né? Me marcou muito também
a questão do teu pai, né, de valorizar as oportunidades e de conhecer o seu cliente, né, com essa ideia fantástica que ele teve de, opa, as pessoas precisam de um lanche aberto mais tarde. Então, olha como o mercado, muitas vezes, nos dá sinais, nos diz o que está precisando e a gente não escuta. Ou, hoje em dia, com as redes sociais, a gente acha que tudo é caixinha de pergunta, tudo é isso, tudo é aquilo, e óbvio que essas ferramentas ajudam muito, mas muitas vezes ali dentro do teu trailer, dentro do teu negócio, dentro do teu consultório, estão as melhores respostas, né? O maior case de sucesso dos círculos, né? Eu acho que vai fechar bem com o que tu acabou de dizer, o X-Bebum, nosso lanche Meu mais preferido. conhecido. Né? E foi uma insistência de um cliente colocar o X-Bebum no cardápio, né? Doutor Juliano, ele está lá no Centro-Oeste agora. Eu fiz uma caçada para encontrar ele, para ele participar do livro e depois do vídeo dos 30 anos dos Círculos, né? O meu pai estava fazendo um bauru para ele comer, e tinha um vinho lá e ele resolveu fazer um teste e colocou vinho. E aí chegou um pessoal, viu o pai com esse vinho, chegou esse Juliano, tio João, muitos estudantes chamam meu pai e minha mamãe de tio João e tia Maria, né? Uhum. Vai fazer sagu? Né, por causa do vinho. E o pai disse, não, estou fazendo uma receita, um lanche para mim. Ele disse, eu quero provar. E ele disse, mas eu nem sei se vai ficar bom, né? Aqui tudo é bom, não vai fugir a regra, quero provar. O pai disse, então, peraí, toma o meu aqui e prove. Ele bate, João, uma delícia. No outro dia, trouxe a namorada. No outro dia, trouxe amigos. Tio João, faz um daquele. Tio João, faz um daquele. Até que, passado alguns dias, ele disse, tio João, esse lanche tem que ir para o cardápio, né? Mas será um lanche com vinho? Claro, olha o sucesso, é maravilhoso e tal. E o pai disse, então vai ser o lanche do Juliano, né? Não, o lanche do Juliano não, tem vinho, tio João, X-Bebum. E aí foi uma grande sacada. Né, a marca registrada dos Círculos, né? Sim. O X-Bebum. Então, e é isso, né? Da gente estar sempre atento a ouvir os clientes. E o meu pai foi criando outros sabores a partir do que ele ouviu dos clientes. Tio João, quero um lanche com picanha. Quero um lanche com entrecô, né? Então, meu pai foi criando... Tem o bauru do reitor também, Tem o bauru do reitor, homenagem ao Alencar Melo Proença. Meu reitor. O meu também, homenagem à história, né? A amizade que eles construíram, né? Quando o professor Alencar assumiu ali a universidade, queria tirar o trailer ali a todo custo, né? Houve um embate inicial e o meu pai, com todo o jeitinho dele, foi conquistando, né? Acho que o respeito e a admiração do professor Alencar, e mutuamente, na realidade, e o meu pai, então, quis fazer uma homenagem a ele, também é um sucesso, o bauru do reitor, em homenagem ao reitor Alencar Melo Proença, ex-reitor para quem está nos assistindo e não é daqui, né, da Universidade Católica de Pelotas. Que é uma figura, inclusive, eu sigo em contato com ele pelo LinkedIn. Ele é das redes. Eu sinto em contato pelo Instagram, a gente fala pelo Instagram, ele é das redes. É midiático. Antenado. Eu, então, espero assim, que todo mundo já tenha extraído, né, vários insights da história dos Círculos. Mas, como a gente falou ao longo de todo o podcast, as histórias vão muito além dessa empresa. E eu queria que tu comentasse agora um pouquinho, Ju, sobre o ECOA, né, sobre essa necessidade, então, de ir além dos Círculos, né, e de reunir mulheres em outra plataforma, em outro formato. Como que funciona esse projeto também, para quem não conhece, né? Que ainda te acompanha, duas amigas, né? Isso mesmo. Então, o ECOA surgiu agora na pandemia, né? Junto com a Liz e com a Tilara, empreendedoras como eu. Aliás, eu tenho várias amigas empreendedoras e a gente sempre discute, assim, em reuniões, né, sociais, a gente acaba falando do trabalho, né? Porque a gente é muito aquilo que a gente faz, né? E das dificuldades que a gente tem, né? Sejam, às vezes, administrativas, financeiras ou de gestão de pessoas, né? De como manter os nossos negócios ativos, presentes agora nas redes sociais, né? De que forma isso atinge melhor as pessoas. Então, pensando nisso e pensando numa forma que a gente pudesse contribuir, porque eu acho que a vida foi bastante generosa comigo e com a minha família. Acho que a gente fez a nossa parte, a gente lutou bastante, mas acho que a gente foi... a vida foi muito generosa, assim. A gente hoje tem uma vida com mais conforto, né? Eu posso dar uma vida melhor para minha filha, inclusive, em termos de saúde, educação e tudo mais. Então, eu achei que eu precisava fazer alguma coisa para a sociedade, assim, para retribuir, né?
Isso tudo que a gente tinha recebido. E aí, então, surgiu a ideia do ECOA Satolep. É um perfil no Instagram que a Paula, nossa parceira, já participou de live tudo com a gente, né? A Andressa, vou falar da Andressa também, nossa grande parceira, nossa maquiadora. A Andressa ficou noiva no Círculos, né? Grande fanática, ali o Michel. Nossa criadora hoje, hoje estamos by Andressa, sempre by Andressa, né? É maquiadora real oficial nossa, né? E eu acho que a Paula conheceu a Andressa por nossa causa, né? Não, a Andressa, na verdade, foi minha colega no KVG. Mas a gente retomou o contato naquela live, assim, de uma forma mais forte, realmente foi ali. Isso, né? Acho que nem sei se tu sabia que ela trabalhava com... Porque ela também, né, abandonou a área dela para fazer o que ela gosta, se né? reinventou. Esse é um capítulo à parte. E então a gente achou que poderíamos contribuir de alguma forma com exemplos positivos para essas mulheres que ou já tinham seus negócios em andamento ou queriam abrir os seus próprios negócios, né? Trazendo conteúdo, ajudando elas a fomentar os seus negócios e falando um pouco, né, dessa questão do feminino, da mulher. A gente, antes, fora do ar, a gente falava um pouco aqui, né, Paula, sobre esses monte de papéis que a gente, enquanto mulher, desempenha e que é o nosso desafio diário, né? Com os filhos e com os pais e com os amigos, né? Todo mundo quer atenção, todo mundo quer um tempo com a gente, né? E o quanto a gente se desdobra e ainda assim tem o trabalho, né? E ainda assim quer empreender. Numa sociedade ainda machista, como a gente falou também, né, há pouco, que inviabiliza muitas vezes algumas posições femininas, né? Então, o ECOA veio para mostrar para essas mulheres que é possível, com garra, com determinação, com resiliência, manter os seus negócios ativos, participar desse grupo. E a gente tem trazido vários exemplos positivos. As próprias meninas das fitas clipe, a Camila e a Natália Megiato Cabral, são nossas parceiras na produção. Meu querido amigo Cabral. Sérgio Cabral, criadoras do Bauru Vegano. Preciso contar isso um segundo? Claro, fica à vontade. Sentimos a necessidade de ter um Bauru vegano em Pelotas, né, para os nossos clientes, porque houve essa demanda e cada vez mais, né, tem essa demanda. Primeiro tinha o vegetariano e estava tudo ok, e agora precisamos fazer um Bauru. E aí nos arriscamos a criar um Bauru vegano. E aí eu recebi um feedback, não lembro se foi da Camila ou da Natália, né, mas de uma das gêmeas, dizendo que estava muito ruim o nosso Bauru vegano. Claro, elas não falaram assim, foram super gentis e atenciosas, né? Mas que elas queriam, né, poder contribuir de alguma forma. E aí eu lancei um desafio para elas. Assim, eu falei, olha, eu não entendo nada de alimentação vegana, e realmente não entendo, né? Fiz um estudo prévio para poder criar, mas estou super afim de aprender. Vocês topam criar uma receita? E aí elas super toparam, foram para a cozinha industrial, fizeram a receita. Esse ano a gente fez uma mudança na receita, incluímos um requeijão vegano, né? Também com a parceria das gurias. Então, tudo que está relacionado a essa área do Bauru vegano é assunto para a Camila e para a Natália, são fanáticas, né? E aí eu mando para elas experimentarem, para provarem, elas fazem vídeos, colocam nas comunidades, nos grupos que elas participam vegano. Então, eu acho que é isso, a gente tem que ouvir. Tem que ouvir, exatamente. As pessoas, tem que ouvir as pessoas, né? E aí tive sorte de encontrar essa dupla querida, assim, e agora, então, temos o nosso Bauru vegano. E as meninas, né, elas têm uma produtora de vídeo, são nossas parceiras das lives do ECOA Satolep também. Então, a gente vai trazendo esses exemplos positivos, né, de mulheres atuando em diversas linhas, né, em diversas frentes, para fomentar esses negócios e para dizer, na realidade, estamos juntas, vamos em frente. Sim, com certeza. Só quero comentar que eu, como mãe de gêmeos, achei engraçadíssimo, né? Não sei qual delas que me falou, que é a mesma coisa que eu escuto dos meus, né? Eu sou mãe de gêmeos, mãe do Mariano e do Pietro, de 3 anos e meio. E a mesma em família, a mesma coisa. Né? Até minha mãe, às vezes, se confunde. Ai, Paula, não sei quem me falou. E as meninas seguem passando por isso. Assim, a fisionomia eu sei bem agora quem é a Camila e a Natália, mas às vezes eu fico assim, a gente tem um grupo até no WhatsApp, eu fico, quem falou isso? Camila foi a Natália. Não, por mais que a gente, claro, perceba e respeite, né, a individualidade de cada uma, mas ao mesmo tempo sempre vai ser uma dupla, né? Assim se espera. Como uma dupla. Exatamente. E eu queria só pontuar, Ju, que o ECOA realmente assim, é um projeto muito legal.
Eu lembro quando eu fiz a live, que, se eu não me engano, completou 1 ano agora há pouquinho, há poucos dias, né? Foi muito bacana para mim, assim, acho que eu consegui contribuir bastante com as meninas, né, que assistiram. Teve meninos também, inclusive, assistindo, né, que me acompanham até hoje. E também essa experiência, óbvio, contribuiu muito para mim. É um marco, assim, né? É algo também que eu levo em consideração. Qualquer convite que eu recebo, né? Seja para um podcast, seja para o que for, ele tem que contribuir para os dois lados, né? Acho que só funciona quando a gente tem essa troca, né? Muito, muito legal, assim, entre as partes. Ju, para a gente ir se encaminhando para o final, eu queria ver contigo, então, o que ainda falta, né? Já assumiu, de certa forma, a empresa, né? Junto aos pais, mas tem um papel fundamental ali. Tem esse projeto tão bacana que também faz com que tu te sinta retribuindo, né? Já tem a filha, consegue dar uma vida bacana para ela, como tu sempre quis, tem tua formação, mas a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer mais, né? Acho que o ser humano tem essa coisa de eterno insatisfeito, né? Eu penso muito no futuro, sem dúvida, né? E quando eu olho para trás, assim, a gente não tinha um planejamento de onde a gente ia chegar. Ia chegar lá em 2022 com 4 unidades, com quase 80 funcionários. Não existia isso, né? A gente queria era pagar as contas, né? Acho que todo mundo começa assim, querendo pagar suas contas, né? E ter uma vida melhor. Existe um projeto que está engavetado mesmo, que é transformar os círculos em franquias. A gente tem uma listinha que eu guardo com muito carinho de pessoas que já vieram nos procurar, interessadas, para o Rio Grande do Sul, para fora do Rio Grande do Sul e até para fora do Brasil, né? Eu preciso, né, destacar essas pessoas porque são pessoas que acreditam muito no nosso potencial e na nossa marca, né? E entendem que há essa possibilidade desse crescimento desse nicho de mercado. O seu João não concorda, né? Isso é uma coisa assim que ele não quer nem discutir e a marca é deles, né? Eu uso a marca, mas a marca está registrada, inclusive. Eu fiz o registro, fui eu que fiz, mas está registrada no nome deles. Então, eu respeito as decisões dele. Vamos ver como que isso vai se encaminhar aí para os próximos anos, né? Mas essa é a ideia, né? Da gente poder expandir mais o nosso negócio para fora de Pelotas, né? E a gente está, enquanto isso, se estruturando para isso, documentando tudo que a gente pode, qualificando a equipe, até para a gente ter treinadores, formadores no futuro, né? Essa é a nossa ideia. Vamos ver como é que isso se encaminha. Que legal. É importante a gente ter, né, essa visão sempre. Não no sentido de querer, no sentido de acumular, né? Mas da gente querer realizar mais, ter ainda um propósito, né? Ter uma palavra que infelizmente ficou tão banalizada, mas que é tão bonita, né? Ter uma razão de levantar todo dia e fazer o que a gente faz, né? É verdade. E até aproveitando, eu quero quem me acompanha no Instagram ou me conhece, né, pessoalmente, sabe que eu adoro ler. Exatamente, eu acompanho. Inclusive, eu tenho uma campanha no Instagram, né, uma hashtag, que é meus 20 minutinhos, que é defendendo que a gente pode sim encontrar tempo nessa rotina corrida para ler pelo menos 20 minutinhos por dia. É o jeito que a gente consegue vencer, então não tem problema. O importante é ler, é se informar, é descobrir outros mundos, como eu, Paula, acho que só a literatura faz por nós. Então, todo podcast, a minha ideia é dar uma dica de livro. Hoje eu trouxe, Ju, um que, inclusive, faz muito sentido com toda a nossa conversa, né? E o nome é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que foi um psicólogo, né, muito importante para nossa questão da saúde mental, assim, né? O defensor e criador da logoterapia. E o bacana da história do Frankl, para ver como a gente nunca é só a nossa formação, né? Sempre tem muita história por trás, é que ele viveu uma experiência muito doída, muito difícil no campo de concentração, né? No nazismo, na guerra. E foi muito difícil, ele perdeu toda a família, só restou ele e, se eu não me engano, um outro irmão. Esse livro eu li no celular, Ju, não tinha Kindle na época, eu amamentava. Eu morria de medo de derrubar um dos meus filhos. Acho que toda mãe passa por isso, né? Muito cansada. Morria de medo de pegar no sono e derrubar uma das crianças. Ou as duas, né? Porque teve um período que eu amamentava os dois ao mesmo tempo. Então, eu lia no celular. E foi um livro muito importante para mim, porque ele fala de como cada experiência para a gente tem que ter um porquê de ser pela própria experiência, entende? Então, às vezes, a gente fica, né, pensando muito além, mas a vida por si só já deve ser motivo suficiente, né, para a gente aceitar ali a nossa circunstância
e fazer dela o melhor possível. Então, me ajudou, inclusive, muito nessas noites em claro, na madrugada, né? Me ajudou nas dores da amamentação. Então, foi um livro muito bacana para mim, que eu fiz questão de indicar já para muita gente e de ter depois o livro físico, que é o que eu trouxe aqui. Estou, inclusive, relendo ele, assim, reler livros ou ler ficção me ajuda muito também quando eu percebo que a minha leitura está mais trancada para a questão profissional, sabe? Então, parto mais para o outro lado. E aí, queria aproveitar, Ju, para te perguntar se tu é uma leitora assídua, se tu gosta de ler. Eu não sou uma leitora assídua, né? Tenho um pouco de dificuldade de concentração para leitura, né? Mas estou me reinventando nesse quesito, porque a minha filha adora ler, né? E um dos programas preferidos dela é ir à livraria. Então, sempre quando a gente vai ao shopping, tem que dar uma passadinha na livraria. E olha que interessante, né? A professora da escola, a professora Isa, estimula muito a leitura. E aí, o último livro que eu li com a minha filha, né? Eu li um pedaço, ela li outro pedaço, eu trouxe aqui o título do livro. Foi indicado pela professora, né? Chama Mulheres Incríveis. Eu achei interessantíssimo, e aí conta a história de mulheres brasileiras e ao redor do mundo, né? E quanto essas mulheres são um exemplo para outras tantas mulheres e para homens, enfim, né? São mulheres assim à frente do seu tempo. E eu li com a Helena esse livro, né? E ela tem me trazido esse hábito, assim, na hora de dormir, mãe, vamos ler um pouquinho, vamos ler um pouco. Ela gosta bastante. E eu estimulo bastante, acho que super importante, mas eu tenho bastante dificuldade de concentração. Então, eu tenho que ler pouquinho por dia também, porque senão eu acabo pegando no sono dormindo, né? Mas a Helena está fazendo eu resgatar. A Helena, aliás, está fazendo eu resgatar muita coisa na vida, verdade, né? A maternidade é transformadora, né? E uma das coisas é o hábito da leitura. É verdade. Eu leio muito para os guris e com os guris. E eu gostaria de indicar o livro dos Círculos também, né? Infelizmente eu não trouxe hoje, mas é maravilhoso, eu tenho. Que conta, chama Saga da Família que Acreditou em um Sonho, né? E conta realmente essa saga, o que eram os círculos, né? Que eu acho legal. A gente tem esse propósito de reforçar como a gente começou e onde a gente está hoje, né? Para que sirva também de estímulo para outras pessoas. Quem é o autor? É o Carlos Tim, é um autor aqui local, né? E, na realidade, ele escreveu uma crônica sobre os círculos, publicou, e várias pessoas me chamaram, Juliana, esse cidadão aqui está falando dos círculos, não tá? Porque ele não citou o nome, ele não tinha pedido autorização. E aí eu mandei uma mensagem agradecendo, e ele falou, eu sou cliente. Eu falei, por favor, te apresenta para mim. E aí eu contei para ele, né? Eu tenho um sonho de escrever um livro para contar a história dos meus pais. E ele falou assim, eu vou te ajudar, eu vou te dar dicas. E ele foi super legal, assim, me dando dicas e tal. Vai por aqui, vai por ali e tal. E aí eu fiz a pergunta, tu não quer escrever? E aí eu conheci uma das pessoas mais motivadas da minha vida, é esse cidadão, Carlos Tim, né? Ele agarrou aquela oportunidade, assim, né, com unhas e dentes. Foi um sucesso, assim, o livro. A gente ficou super feliz com o resultado. E a minha filha também já começou a ler o livro, né? E eu acho que é isso, assim, as próximas gerações vão vir aí, né? E acho que é importante a gente resgatar sempre a história. Com certeza. E ele é um grande escritor, né? Além de motivado, é talentoso, né? Então, a gente já fica com 2 dicas, né, de livro. Em Busca de Sentido, o livro dos círculos. E para as crianças, para os pais também, né? Mulheres Incríveis, que inclusive tem que estar como indicação no perfil do ECOA, né? Isso mesmo, Vamos ter que promover esse conteúdo. Bom, Ju, eu quero te agradecer muito, né, pela oportunidade de ouvir mais uma vez a tua história. Algumas coisas eu já sabia, outras não. A gente sempre, né, tem coisas novas para contar. Agradecer que tu aceitou o convite, né, para ser a primeira entrevistada aqui do Blá Blá Blás. Que honra. E queria te pedir, então, para falar 2 coisas, né, para a gente fechar. Onde as pessoas te encontram nas redes sociais e uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Legal. Muito obrigada. Estou muito feliz com o convite. Sou realmente muito fã do teu trabalho, né? Obrigada. E te conheci pelo teu trabalho, mas sou fã da Paula, pessoa física. Para mim, isso é importante dizer, né? Que eu sou a Juliana, além dos círculos também, né? As pessoas podem me encontrar, acho que mais no perfil dos círculos do que o meu pessoal, mas tem o meu, ju.jbm, mas podem me encontrar mais nos círculos, que eu acho que eu sou mais atuante lá, né? Eu até digo
Está escrito aqui na minha testa, círculos, né? Tenho muita honra disso, mas eu sempre gosto de registrar que eu sou muito mais do que a Juliana dos círculos, né? E a mensagem final que eu trouxe... E tem o do ECOA também, né, Ju? Tem o do ECOA, @ECOASatolep, tá? A mensagem final que eu trouxe é a mensagem de abertura do livro dos círculos, e é do Ayrton Senna, um cara que eu admiro muito, assim, né? Eu acho que o Ayrton Senna, ele conseguiu uma coisa assim que é uma unanimidade, que poucas pessoas conseguem, né? Inclusive os próprios concorrentes dele eram muito fãs, né? Dele como atleta, nas performances dele, e ele como pessoa. E a gente, infelizmente, acabou conhecendo muito mais o Ayrton Senna depois da morte dele, né? Porque ele fazia muita coisa pelo Brasil sem que a gente soubesse. Então, a frase diz o seguinte: eu acredito muito nisso, eu acho que isso retrata muito os círculos e a minha família. Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação, e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. Pode demorar, mas de alguma maneira você chega lá. Nossa, como que termina o podcast agora? Emocionada, no mínimo, né? Ju, mais uma vez, muito obrigada. Eu extraio muitas lições que com certeza eu vou levar para a vida. Aliás, a nossa amizade, a nossa relação sempre me ensina muito, né? E hoje mais ainda. Então, obrigada mesmo. Eu que agradeço. Sucesso, muito sucesso para esse novo projeto. Amém. Já vai ser um sucesso, com certeza, já é. Estou muito feliz de participar, muito grata mesmo. Obrigada. Que bom, fico feliz e desejo que quem estiver nos assistindo também tenha aprendido muito com essa história linda da Ju, dos círculos, do ECOA, de todos esses projetos que eu tenho certeza, quem sabe até juntas, né, que a gente vai tocar. E faltou tempo para falar, né, de tanta coisa legal, de tantos insights bacanas, mas eu tenho certeza que ela vai voltar aqui ainda. Então, quero pedir para vocês para que sigam nos acompanhando. Aos poucos a gente também vai aprendendo a lidar, a mexer com esse novo formato. É um aprendizado para mim, como eu disse no início, é um sonho realizado. Espero de verdade que vocês gostem, que vocês aprendam, que vocês participem e estejam aqui comigo no Blá Blá Blás, o meu podcast sobre as histórias pessoais por trás das marcas e dos projetos que a gente tanto admira. É isso, eu vou lá comer um bauru agora. Vamos lá, obrigada, valeu, gente. Até a próxima. Eu sou a Paula Blás, comunicadora e apresentadora do Blá Blá Blás, um podcast sobre as histórias pessoais por trás de marcas e projetos que nós tanto admiramos. Quer divulgar a tua marca por aqui? Entre em contato, as informações estão na tela.